Bom dia a todos. Muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, Breno, também pelo convite. É muito bom estar aqui falando um pouquinho do que Deus tem feito nas nações. Eu sou a Camila, como vocês podem ver. Sou a fundadora e diretora também executiva do Instituto Le Pan de la Vie. Nós somos uma instituição e atualmente eu também estou servindo em missões no Rio Grande do Sul. Estou servindo lá. Sou carioca, por isso meu sotaque, meu chiado. Além disso, também sou teóloga e também sou proprietária da Lamica Confeitaria. Se puder passar, por favor, o slide. Um pouquinho da minha bio, de quem eu sou. Também mais um pouquinho. Além de falar, primeiro, ao invés de falar do Instituto, diretamente do Le Pan, eu quis colocar um pouquinho da minha origem para vocês entenderem de onde eu vim. Eu sou filha da Aparecida e do Wagner. Coloquei aqui a foto do casamento dos meus pais, dos meus avós. Os meus pais nasceram no Rio de Janeiro, numa comunidade local, onde eles foram a minha maior referência. E quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, como vocês podem ver, já sentado no computador, eu sempre quis empreender, sem saber o que era empreender. Eu falava para minha mãe, eu quero fazer bolo, eu quero fazer doce, eu quero ser confeiteira, mas eu não quero trabalhar para ninguém. Eu quero trabalhar para mim mesmo. E a gente trabalha beça, né? Mesmo sendo empresário e empreendedor. Só que desde essa idade, desde que eu tinha 8 anos de idade, eu falei, eu quero ser confeiteira e eu vou ter uma confeitaria chamada Lamica. Meu nome é Camila, então eu já pensei no marketing naquela época e eu pensei, Camila ao contrário, dá um nome legal. Logo em seguida, eu coloquei a foto da minha mãe, porque ela é a minha maior referência e inspiração. Hoje ela não está mais entre nós, mas a minha mãe, ela foi uma grande empreendedora também. Ela construiu toda a nossa casa vendendo bolo extra no trabalho dela, então ela é minha maior referência. Eu sempre quis empreender, mas eu também nasci no lar cristão, aonde na Igreja Batista a gente tem sempre aquela vocação de você nasceu para quê? Qual o seu chamado? Eu sempre era questionada dessa forma. A minha família toda era envolvida no ministério, só que eu não me via cantando, não me via pregando, não me via fazendo grandes coisas. Só que eu falava para o Senhor, Deus, eu quero ser tudo menos missionária. Porque eu vou ficar jogada em algum país, eu vou ser largada, esquecida pelas pessoas, eu não quero isso, eu quero ser empresária, eu não quero ser missionária. Pode passar, por favor. Só que em um devocional eu cheguei no texto de Tiago e eu compreendi a minha vocação. Quando eu cheguei lá e li que se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e alimento de cada dia, se você lhe disser que eles podem ir embora, mesmo eles padecendo, a gente está errando, porque diz assim, também a fé por si só, se não for acompanhada de obra, ela é morta. Quando eu compreendi essa verdade e vi a necessidade também de missões, eu digo que o Senhor colocou um balde de amor dentro do meu coração e eu falei, ok, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Mesmo querendo ser empresária, eu também preciso fazer além disso. Então, ok. Estudei, comecei a estudar teologia, porque eu vi que eu não sabia muita coisa, então eu comecei a estudar teologia e dentro do seminário o Senhor me chamou para Haiti. Foi minha primeira viagem missionária, onde eu comecei a entender ainda mais a necessidade da missão. Até então, eu só queria ser empresária e aí depois eu compreendi a missão e falei, ok, Senhor, eu também quero ser missionária, eu vou obedecer ao Senhor. Fui para Haiti em missões, logo depois, quando eu voltei, eu lembro que o Senhor falou para mim, Camila, você precisa aprender a fazer pão. Eu sou confeiteira por formação, mas eu nunca imaginei fazer pão. Porque eu pensava, somente doce já é o suficiente. Mas quando Deus falou para mim, aprenda a fazer pão, eu falei, ok, mas como? Por quê? Para onde? Para quem? Tem alguma frase que eu acho ótima, que é comece pelo porquê. E eu comecei a me questionar o porquê. Até que eu cheguei aqui em João 6,35, onde Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim nunca mais terá fome. E que crê em mim nunca mais terá sede. E quando eu entendi essa realidade, que Jesus ele é o pão da vida, e eu entendi que desde que eu tinha 8 anos de idade, e aquela vocação de querer ser empresária não era em vão, porque eu já compreendi que ali o Senhor já estava falando comigo, me chamando para esse lugar, mas não somente para ser um missionário tradicional, que prega o evangelho, mas também trazendo uma solução para os problemas, eu entendi o meu porquê. O meu porquê é esse aqui. Passando, eu cheguei nessa estatística, que infelizmente hoje, mais de 33 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar no Brasil. Essa é uma realidade muito dura, meus irmãos, e é mais do que isso até.
pessoas que estão padecendo e tendo necessidades alimentares. Hoje, graças a Deus, nós nos alimentamos, nós comemos, nós temos comida nas nossas casas, mas muitas pessoas não têm isso. Eu vim na comunidade do Rio de Janeiro, então muitas das vezes essas pessoas eram os meus vizinhos. Então eu tinha uma indignação santa dentro do meu coração de querer fazer uma mudança por essas pessoas. Passando, até que eu segui a nuvem da presença. Eu compreendi, ok, Senhor, e agora? O Senhor falou que eu preciso aprender a fazer pão, eu comecei a estudar. O Senhor falou para mim, eu sou o pão da vida, eu compreendi essa verdade. Até que eu cheguei aqui, e o Senhor falou para mim, Le pain de la vie. É em francês, mas é bem tranquilo de falar, e significa o pão da vida. E eu falei, Deus, por que em francês? E desde essa época, eu não sabia o que era BAN, eu não sabia o que era Kingdom Business, eu não fazia ideia, meus irmãos. Mas eu sabia que o Espírito Santo já estava falando comigo desde lá. E aí Deus falou para mim, é Le pain de la vie, em francês, para gerar curiosidade nas pessoas, e você vai entrar em países fechados para o Evangelho, levando padarias através da panificação. Eu sabia que a realidade missional em algumas nações era difícil. Eu sabia, como por exemplo a Janela 1040 e outros lugares, você não pode pregar o Evangelho em si. E eu pensava que eu precisava de uma estratégia. E Deus falou, Le pain de la vie. E aí, assim que o Le pain nasceu, hoje o nosso objetivo é ensinar, consolidar e pregar. É a nossa tríade. Nós ensinamos a panificação para mulheres em vulnerabilidade social. Mulheres que estão passando necessidade, mulheres que precisam se alimentar, para que elas possam ter uma melhoria nutricional e assim alimentando a sua casa e a sua família. Eu sou confeiteira e padeira e hoje no time nós temos várias outras mulheres também. Nós consolidamos o quê? O valor da mulher. Aquela mulher de Provérbios 31, muitas mulheres não entendem o seu valor e nós consolidamos isso nelas. Nós ensinamos empreendedorismo. Hoje, muitas alunas nossas, elas estão empreendendo. Chegou uma época que elas falaram, Camila, a gente quer contribuir com a INSS. Como a gente faz? Nós entendemos a necessidade de ensinar a abertura do MEI e hoje cerca de 50% das nossas alunas já têm o seu CNPJ aberto. Graças a Deus. E eu sei que o Evangelho do Reino, o empreendedorismo também é uma ferramenta de transformação. Nós consolidamos essa mulher para ela saber quem ela é no Senhor. Nós também pregamos a palavra de Cristo Jesus. Pregamos esse pão da vida. Como? Além de chegarmos em lugares fechados, como em Moçambique, a gente não podia falar em si sobre Jesus, em algumas aldeias, mas nós tivemos uma estratégia. O que eu fiz? Deus, o Senhor falou comigo e nós usamos os insumos para pregar. Então, cada uma faz o seu próprio pão, cada uma tem a sua própria bacia. E quando eu falo sobre o pão, a importância do trigo na massa, eu uso o texto do joio e do trigo. E eu falo, vocês querem ser joio ou vocês querem ser trigo? Quando eu falo da importância da água dentro da massa, eu falo, Jesus é o rio de águas vivas. Aquela fome, aquela sede que você tem de ser amada, de você ser cuidada por alguém, o Senhor Jesus, Ele pode saciar isso dentro do seu coração. E é muito bacana, porque enquanto a gente ensina, a gente ministra, e muitas mulheres se emocionam muito com isso. E nós pregamos Cristo Jesus, o pão da vida, porque Ele alimenta as pessoas. E nós também entendemos que o empreendedorismo social é uma ferramenta excelente de transformação social. Porque nós sabemos que hoje, muitas pessoas, elas podem gerar suas próprias rendas através dos seus próprios negócios. Nós trabalhamos em Moçambique, Burkina Faso e atualmente no Rio Grande do Sul, em outros lugares também no Brasil. Nós trabalhamos em alguns lugares onde as mulheres sofriam violência doméstica e elas foram para um abrigo para serem cuidadas. Hoje no time, sou eu como presidente, mas nós temos mais 10 mulheres como voluntárias, entre empresárias e outras coisas. Eu queria falar bem rapidinho de Burkina. Lá em Burkina, nós ensinamos o pão a uma aldeia. E quando a gente chegou, nós fazemos o pão caçador, que é um pão que não tem muitos ingredientes, é só farinha, água, fermento e sal. E ali, além disso, eu também ensinei elas a venderem. Nessa aldeia em Burkina Faso, que fica no oeste da África, é um país que fica perto do Mali, do Senegal, ali perto da África subsaariana, então é um país difícil acesso. E chegando lá, nós ensinamos o pão, graças a Deus, em uma aldeia. Quando eu voltei para o Brasil, o pastor local continuou me mandando mensagem dizendo que as mulheres estavam fazendo seus próprios pães. Meus irmãos, ano passado, em dezembro, quando outro time da missão foi, eles mandaram um vídeo. As nossas alunas do Le pain estão vendendo seus pães.
estão ensinando para a aldeia do lado e está crescendo tanto que elas estão abrindo suas próprias padarias. Então, para honra e glória no nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é bom. Aquela foto foi em Burkina. Então, nessa aldeia, elas estão fazendo tantos pães, eles construíram um forno local lá, um forno de barro. Eles estão fazendo os pães, vendendo para a aldeia do lado. E a aldeia falou assim, me ensina. E eles falaram para mim um dia, Camila, até vocês chegarem aqui, a gente não sabia o que era pão. Mas depois que o Lepan chegou, a gente começou a se alimentar do pão da vida. Aqui é uma foto nossa no Uruguai, onde nós ensinamos também as mulheres. Em Burkina, não tinha forno, como a gente vai fazer, enrolar o pão no graveto de árvore. Por quê? Nós iremos fazer o pão de todas as formas possíveis. E, meus irmãos, o pão fica uma delícia, pode ter certeza. Essa também é uma turma nossa no Rio Grande do Sul, em outros lugares, ali é metade do nosso time. Nós entregamos certificados para essas mulheres, aventais, balanças, e nós sonhamos em um dia, em nome de Jesus, termos as nossas próprias padarias. As nossas padarias, onde a gente vai ter o nosso curso de panificação dos fundos e na frente vendermos tudo aquilo que a gente foi ensinar. As nossas padarias para montar um dia, em nome de Jesus, uma padaria lá em Moçambique, para que essas mulheres possam se alimentar desse pão. E uma padaria numa área nobre, para que o dinheiro seja reinvestido em quem realmente precisa. Tem o nosso vídeo institucional que eu coloquei, que vai ser passado. O nosso vídeo foi gravado em 2019, mas nós usamos hoje ele ainda. Eu espero que vocês gostem. Pode colocar, por favor. E disse Jesus, eu sou o pão da vida. O que crê em mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. O ano era 2017, quando eu ouvi do Senhor. Camila, você precisa aprender a fazer pão. De início eu não entendi, tive medo, mas obedeci. E a partir daí eu comecei a saga de aprender a fazer pão, sem muitos recursos, sem forno e sem balança. Aprendi a fazer o pão caçador, um pão bem simples, que só precisa de farinha, água, fermento e sal. E assar em uma fogueira. Fiz alguns testes em casa e pronto. Vou ensinar o pão caçador para as mamas das aldeias que iremos passar. E chegou o dia da viagem. Eu estava muito apreensiva e com medo de algo dar errado, mas muito confiante que o Senhor havia me chamado para aquela missão. Então, na segunda-feira, em uma tarde ensolarada, debaixo de uma árvore em Matola, província de Maputo, lá eu estava, com a minha primeira turma de pão. Deixei tudo organizado para receber as alunas. Passei todo o conhecimento que eu tinha e fizemos os pães. Cada uma fez o seu próprio pão e assou em uma fogueira que fizemos ao lado. Quando elas viram os seus pães assando e ficando pronto, elas me agradeciam e falavam que não iriam mais gastar meticais comprando pães. Todas levaram farinha, sal e fermento para casa e ali fizemos 2 turmas. Alguns dias depois, nós fomos para outra cidade chamada Chokwe, que fica mais distante da capital. E lá também nós conseguimos fazer 2 turmas. Um dia antes das aulas, eu e alguns missionários fomos a uma aldeia. Lá a fome era muito presente. Crianças de uma escola local, de idade de 5 a 2 anos, estavam comendo chima e feijão no almoço. Quando vi, logo pensei, preciso fazer algo. E pedi ao líder para que ele levasse alguém daquela aldeia para a turma de pão. No dia seguinte, eu estava preparando a mesa para as alunas e chegou a Mama Hortência, a professora das crianças, e ali ela fez o seu pão e assou. E graças a Deus, conseguimos deixar 30 quilos de farinha, água, fermento e sal, para que ela levasse para a sua aldeia. Depois tivemos mais 2 turmas e por fim acabaram as aulas. Voltamos para o Brasil e no dia seguinte recebo uma mensagem do pastor local. Ele me falando que a Mama Hortência conseguiu fazer os pães e que as crianças estavam comendo. Logo em seguida, ele me mandou as fotos e os vídeos. Na mesma hora eu só conseguia agradecer a Jesus por ter dito sim em 2017 e porque aquelas crianças
não vão mais comer shima, elas agora têm o pão. Não vamos mais ficar nos perguntando por que Deus não acaba com a fome no mundo. Não devemos nos perguntar, devemos agir, fazer algo para acabar com a fome das pessoas. Até porque é Deus quem nos pergunta por que as pessoas morrem de fome. Ele nos pergunta isso porque é nosso dever fazer algo para acabar com a fome das pessoas. Ele nos deu essa ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Levar o alimento também é pregar. E que esse seja o nosso objetivo de vida. Levar a vida. Essa é a nossa instituição. Nós trabalhamos para o alcance de mulheres, sonhamos e cremos que por mais que a gente não diminua essa porcentagem, esse número, nós podemos acabar, pelo menos, com a fome no mundo de uma família. Obrigada. Glória a Deus!